Hoje eu pedi para os juniores ficarem aqui, que hoje eu quero falar de um assunto que vai servir muito para você, papai, mamãe, e para essa criançada que está aqui. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro em muitos lugares, é o outono. Em muitos lugares o mês de outubro é celebrado como o final de um ciclo para outro ciclo. E em muitos lugares se comemora uma festa muito famosa. Qual é? Qual é a festa? Halloween. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o Halloween, porque eu venho de uma assim, eu nasci na igreja. Quando falo nasci na igreja, desde sempre, né? Eu estou na igreja, filho, neto de pastores, então sempre na igreja. E antigamente nós sabíamos o que era pecado e o que não era, o que era de Deus e o que não era. Só que o tempo foi passando e parece que hoje a gente quer modernizar as coisas, né? Hoje a gente acha bonito e nós vamos entender à luz da Bíblia o que o Senhor tem para nos ensinar. E aqui eu já vou falar para você que é pai, para você que é mãe, que fazia alguma coisa relacionada a essa data, que a partir de agora Deus não tem mais você por inocente. Tá? A minha função como pastor é alertá-los. Na verdade o Halloween, que dia que é? Dia 31. Que também é justamente na data da Reforma Protestante. Né? Se der tempo ainda falar com vocês um outro dia sobre a Reforma Protestante. Foi quando houve a dissidência da Igreja Católica. Martinho Lutero prega suas teses nos umbrais das portas, dizendo ali algumas posições que ele era contrário à igreja daquela época, e dali inicia-se a Reforma Protestante e caminhando nas dissidências até hoje. Mas, abra a tua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Hoje eu quero trazer um texto, um alerta sobre os perigos do Halloween. Em muitas culturas são comemoradas N festas, na qual as festas pagãs se conectam com a cultura daquele país, daquela cultura, enfim, daquele povoado. E no passar do tempo, a gente se perde um pouco o que crente pode e o que crente não pode. Na verdade, o que nós podemos ou não fazer, não é a igreja que fala para você, não é o pastor que dita para você. Mas nós queremos saber o que a Bíblia fala para nós. E quanto a isso, não há dúvidas do qual é o caminho que Deus tem. E em muitos lugares na nossa cultura brasileira existem os personagens lá, que são personagens é esse daí. Me fala um personagem folclórico do país nosso.
Saci Pererê, qual mais? Mula sem cabeça, curupira, o que mais? Atlético Mineiro, o que mais? Pois bem, tudo aquilo que você tem como idolatria é o seu Deus, tá? Então, se você ficou aí magoadinho com o teu time, então quer dizer que o teu time é o Saci Pererê da tua vida. Simples. Então, repense aí, tá? Pois bem, no nosso país tem umas festas que, no mês de fevereiro, qual que é a festa nossa lá? Famosa, Carnaval. Aliás, no mundo todo conhece o Brasil pelo Carnaval. O samba. E o Carnaval, literalmente, é a festa da carne. E aonde, no passar do tempo, as pessoas querem relativizar. Então, põe samba de crente. Dá um dó maior aí um pouquinho para mim. Dó maior. O altar tá fundo. Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Já sumiu de novo, mano. Isaac, não tem jeito, Isaac. Cadê o Ezequiel? Vai lá para mim. Vai lá, Ezequiel. O Isaac não tem jeito, tem que mandar embora mesmo. Pois que Isaac ficou de maior. Sambinha. Olha lá. O altar está fumegando e está queimando o altar. Parece que eu estou vendo, não sei mais a letra mais, mas o altar está fumegando e está queimando o altar. Parece que eu estou vendo no monte que não sei mais. Aí os crentes pegam essas músicas e vai tudo. Nós estamos sambando para Jesus. Pode descer isso aqui, obrigado, viu? Estamos sambando para Jesus. E aí o povo faz uma escola de samba. A única escola que eu reconheço nas igrejas é a escola dominical. E mesmo assim, ninguém quer ensaiar, ninguém quer tocar. Pois bem, existe essa festa no mês de outubro, que é que eu quero falar com vocês, que é a festa do Halloween. E para você, certamente, eu não vou estar esmiuçando, me aprofundando muito na história dela aqui, mas eu quero te dar alguns. Da onde ela surgiu, ela não é uma festa americana. Então, ela não surgiu aqui. A festa do Halloween, a raiz dela é um festival pagão celta, chamado Samhain, que pronuncia-se Samhain, é a pronúncia dele, que é celebrado há mais de 2000 anos, nas Ilhas Britânicas. Portanto, já grava aí. Essa festa nasceu há mais de 2000 anos atrás com os celtas nas Ilhas Britânicas, especialmente na Irlanda, Escócia e o país de Gales. Então, lembrando, há mais de 2000 anos atrás inicia-se lá, toda essa festa. Essa festa marcava o fim da colheita e era o início do inverno. Então, exatamente agora. Então, marca o fim de uma colheita e inicia-se o inverno, sendo considerado o momento em que a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se tornava mais fina, mais tênue. E eles acreditavam que os espíritos, demônios e fadas cruzavam as fronteiras visitando as aldeias. Essa era uma das raízes da história lá com os celtas. Então, lembrando que essa festa ainda não tinha o nome e expressão de Halloween, mas era uma festa pagã que eles festejavam, acendia fogueira para terminar um tempo de colheita, para iniciar o inverno. E ali dentro dessa colheita, dentro dessa oração, tudo que eles faziam aquilo para pedir aos deuses deles, para que no inverno eles tivessem uma sobrevida. Eles acendiam grandes fogueiras, deixavam comida de oferenda nas portas para espantar os maus espíritos. Então entenda uma coisa, irmãos, que essa situação, essa coisa de permear o oculto não é de hoje. O ser humano sempre houve buscas para entender o oculto, o ocultismo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é recheado. Aliás, nós vamos estar lendo aqui que é um texto que Deus fala
tacitamente para que não consulte os mortos, que você não corra atrás de espíritos. Por isso que nós, como cristãos, nós não cremos no espiritismo, que diz que alguém vai se reencarnar, porque nós cremos que a Bíblia diz que morreu uma só vez, depois vem o juízo. Então é uma vez que morre. Então não há como se comunicar com os mortos. Mas o mundo sempre correu atrás de ocultismo, sempre correu atrás de mandingas, de tentar fazer alguma coisa para dar sorte. Isso não é de hoje, isso sempre existiu. Então eles deixavam comida para os espíritos, usavam máscaras de fantasia para se disfarçar e não serem reconhecidos pelos demônios. Então há uma linha desses historiadores que dizem que eles começaram a usar máscara, que eles tinham que, esse período os espíritos ficavam soltos, e eles tinham na cabeça dele que eles tinham que usar máscara para ser disfarçado para o espírito não pegá-los. E aí começava tendo essa festa. Pois bem, assim que veio a Igreja Católica, com a conquista, romana da Igreja Católica, isso um século antes de Cristo, essa festa foi misturando com os festivais romanos. Então Roma conquista, conquista ali toda aquela região, e aí Roma acaba se adaptando ali com aquelas festas. E ali eles têm uma festa que acaba juntando com ele, que é a Feralia, que é dia onde eles honram os mortos. Aí tem uma outra festa romana também que juntou com ela, que é a Pomona, que é a deusa das frutas. Daí vem a associação das maçãs e colheitas. Então, voltando lá, começa com celtas, começa lá na Grã-Bretanha, por lá, e aí vem os romanos, tomam toda aquela região, e eles acabam agora trazendo aquele ritual, aquela festa, para se comparar, para juntar junto com eles. No século VIII, o Papa Gregório, ele instituiu o Dia de Todos os Santos, que o nome é All-Hallows. Fala alto. É isso aí, All-Hallows. O que está escrito aqui? Fala aí. All-Hallows Days. Amém, obrigado. É isso aí, All-Hallows Days. É isso aí. Que dá desse nome, que é a tradução para Dia de Todos os Santos, vem aí a conotação All-Hallows Day, Halloween, que é o 1º de novembro, a noite anterior, passou a ser chamada de All Hallows Eve, que deu origem à palavra Halloween. Embora a igreja tentasse cristianizar as datas práticas pagãs, continuaram sob uma nova roupagem. Então, muitas festas que temos hoje, não vai dar tempo de falar, a festa junina, umas outras festas que a gente tem, a igreja, na época, ela se copta dessas festas que já eram festas pagãs, e ela junta para dar aquele sentimento cristão. Desde sempre a igreja quis dar o São João cristão. Como que chama o São João de crente? Se é que existe, me fala aí. Como que fala? Lá no Brasil, você sabe, você dançava? Não. Festa da roça, não, mas tem um outro nome, João... Festa julina, arraia gospel, quadrilha é pecado. Aí não tem quentão, tem o quê? Crentão. Então o crente, você percebe que ele sempre quer manipular as coisas. O crente, ele quer beber, ele muda de nome. O crente quer pular um carnaval, ele muda de nome. Então a gente sempre vai tentando dar um jeitinho. Pois bem, não é diferente das nossas raízes de igreja. Festa Country. Bonito esse nome. Festa Country PIB. O que vai ter? Paçoca, milho. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês? Que há festas, entenda uma coisa, irmãos, não é porque a festa é cultura do país que deixou de ser pecado. Está acontecendo uma coisa no Brasil, que graças a Deus a gente já estava aqui, e os meus filhos já eram grandes, que é um tal agora do cabelo maluco. Que parece agora ter um dia no Brasil, já soube disso? Se prepare, tio, o dia que tu fores para o Brasil, se prepare. Tem um dia que chama festa do cabelo maluco.
Aí as mães, aí eu estava vendo que deixou de ser uma briga entre as crianças, virou uma briga de mãe. Que cada mãe quer fazer o mais absurdo no cabelo do menino. E faz todo tipo, irmão. Quem já viu isso aqui? Levanta a mão. Você já viu. Então, todo tipo de coisa, aqueles cabelos, aquela um monte de coisa. Enfim, só que é cabelo maluco. Então, você já está aí jogando, teu filho é um maluco, né? Enfim, a gente começa, você percebe que as coisas começam bonitinho? Ah, que bonitinho. E tem uma frase clássica de crente, que é assim: não tem nada a ver. Isso é bobagem. Jesus ama o coração, né? A gente já escutou muito isso, a gente quer sempre dar uma volta no espiritual. Pois bem, vamos caminhando. Existem alguns símbolos dessa festa, dessa cultura, e eu quero passar aqui com os irmãos. Antes disso, eu quero que você preste muita atenção agora, não põe ainda, eu vou colocar um vídeo aqui. É 1 minuto o vídeo. O vídeo é em inglês e o vídeo tem a tradução, tá? Esse que está falando sobre a festa do Halloween, ele é um dos fundadores da igreja satânica nos Estados Unidos. E ele está num podcast, dando uma entrevista, e ele fala, perguntado o que ele tem para falar do Halloween. E esse ex-bruxo, ex-satânico da igreja, ele fala, e eu queria que você visse aqui comigo e lesse aqui, se você não entendeu inglês. Pode soltar. Halloween is the highest day on the satanic calendar. It is also the night of the year where there is the most human sacrifice on the whole planet. If we look at it in let's call it the popular culture aspect first, so many people think Halloween is about candy and it's about dress up, but they don't question the meaning behind it. In a neighborhood or an area, there's homes that celebrate Halloween. That whole perimeter becomes one big satanic ritual for that whole neighborhood. You're saying my neighborhood right now is cooked? Like, what are you saying there? Whether they're Christian or non-Christian, that have open doors, that moves or lives in a neighborhood like that will be affected. That's what I'm saying. Okay, so what do we do as Christians? Firstly, we make sure that we are in righteous standing with God, that we do not have any hidden sin or open doors in our life, that we are in a righteous covenant with Him. So if we can get there, that is a very good place to start. And then it is about praying, like being in serious prayer, that people who celebrate Halloween, whether they're being a Satanist or an atheist or someone having fun, that whilst they're doing that they will actually have a true encounter with Christ. Deu para entender? Uma das coisas sérias que ele falou ali, que toda casa que se faz os enfeites é uma casa potencialmente fazendo um ato de adoração a Satanás ali. E ele está dizendo que não é só a casa, é o bairro todo. Então assim, irmãos, às vezes a gente brinca por não conhecer. Às vezes a gente acha bonitinho, a gente só vai vendo. E aqui, antes de eu chegar no final, eu já vou aqui falar alguma coisa. Sabe às vezes o que eu fico pensando? Como que pais vestem os seus filhos e mandam para festejar esse tipo de festa? Se você que é cristão, se você que sabe e está entendendo agora, você colocar o teu filho para uma festa dessa, eu preciso te alertar. Você está correndo um sério perigo. E você é muito irresponsável, porque o teu filho não tem idade para isso. Você é o responsável espiritual pela vida dele. Aí você fica nessa de agradar todo mundo, não tem nada a ver. Pois bem, você está vendo um ex-satanista falando, e nós vamos ver mais alguma coisa aqui. Como é que pode um filho de crente ir para essas festas? Eu não consigo, desculpa, irmão, me chama de quadrado, me chama, eu não consigo entender.
vestir de bruxinha, e ainda tirar fotozinha. Ai, que linda minha bruxinha. Isso, vai profetizando bruxismo para bruxinha na vida da tua filha. Daqui a pouco está realmente encaminhada para o ocultismo e depois não adianta orar. Ok, vamos caminhar aqui. Existem alguns símbolos do Halloween. E o primeiro símbolo é o nabo. Vê se tem a foto aí do nabo. Põe o nabo aí. Olha só. Ah, tá, deixa para lá. Acho que eu não mandei. Pois bem, os celtas, eles não faziam na abóbora, ele fazia no nabo. Ele fazia lá e ficava um troço bem feio mesmo. Só que quando chegou nos Estados Unidos, eles perceberam que estava meio complicado aquilo. E aí eles resolveram fazer na abóbora. Olha só. Ó. Parece com alguém? Não, com ninguém. Aí eles perceberam que estava dando muito trabalho isso e veio para os Estados Unidos e aí colocaram abóbora. Põe lá abóbora. Esse é o símbolo mais forte que você vê em todas as casas. Portanto, se você é crente e faz esse trabalho aí, põe lá na tua porta, eu vou te explicar o que ela significa. A abóbora é o principal símbolo do Halloween em todo mundo. O legume representa fertilidade e sabedoria. As pessoas tiram o recheio da abóbora, enfim, eles vão fazendo esse desenho. E conta-se que a abóbora, ela vem de uma história do Jack o Lanterna. É a famosa abóbora com o rosto iluminado, que ele era um homem beberrão, olha só, ele era um beberrão e trapaceiro, que enganava todo mundo. E que enganou até o diabo várias vezes, diz a lenda. Quando ele morreu, foi rejeitado, tanto no céu quanto no inferno. E aí o Jack foi condenado a vagar na escuridão com apenas uma brasa dentro de um nabo oco, que é o que eu te mostrei lá. E ao chegar à América, os imigrantes substituíram o nabo pela abóbora. Esse símbolo representa uma alma condenada e não uma figura inocente. Na origem, era usado para afastar demônios ou representar os espíritos malignos que vagavam de noite naquela festa. Portanto, aquela abóbora acesa, ela representa, põe lá abóbora. Põe a abóbora lá. Dá até vontade de comer um doce de abóbora. Portanto, o significado dessa luz é como se uma alma tivesse perdida e vagando por aí. Aí você pega isso e põe dentro da sua casinha. Você põe lá bonitinho. Você ensina os seus filhinhos a fazer o olhinho, a fazer os negocinhos. Vai ensinando. E aqui está o perigo, irmão. A Bíblia diz assim que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então muitas vezes a gente faz coisas por inocência e por não entender de fato. Então agora você está entendendo. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Então, às vezes, acontecem coisas na tua casa porque você está dando legalidade ao diabo. Por isso que está tendo briga na tua casa, é marido traindo a mulher, é um monte de situação acontecendo. Situações, às vezes, que você não está entendendo por quê. Porque a gente acaba dando legalidade ao diabo. E justamente nessa festa, você viu ele falando que é uma festa onde tem muitos sacrifícios e até humanos. É o mês das bruxas, já nós vamos falar delas. Então, quando você pega uma abóborazinha dessa, que não seja para fazer um doce de abóbora, daquele gostoso do Brasil, que nunca eu comi aqui, não faça isso, não põe na tua casa. Como que você identifica a casa de um cristão? Como você identifica? Fala para mim alguma coisa assim, você passou na casa de um cristão, o que você... essa pessoa é crente, me fala aí uma coisa. Peixe? Peixe. Um versículo, o quê? Estrela de Davi, boa. Ou está lá escutando o hino, né? Então, essa pessoa é cristã. Essa pessoa é cristã. Então, não condiz você um cristão e está com abóbora desse jeito na tua casa. Não dá certo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. É simples assim. Então, não permita que culturas
Não é porque é cultura no país que deixou de ser pecado. E outra coisa, você pode perceber que tudo isso é em forma de brincadeiras. Eu estava vendo um vídeo, quando estava estudando aqui para falar com vocês, um vídeo de uma adolescente que ela falou que ela não é cristã. Ela foi para uma festa e ela disse assim, aconteceu alguma coisa estranha lá, ela falando. Porque quando eu cheguei na festa, de repente tudo mudou. As pessoas começaram uma a brigar com as outras, os namorados começaram a trair uma a outra. Ela falou assim, tinha uma energia muito pesada ali. Porque é claro, irmão, aonde você celebra a escuridão, não tem como ter luz. Aonde você celebra a escuridão, não tem como ter a calmaria do Espírito Santo. Então, quando você vê essa festa, quando você vê isso e a gente vai participando disso, você está colocando a tua família em perigo. Em perigo. Então, você que é cristão, você tem que estar com a tua mente entendida. Tem coisas que não é para a gente fazer mesmo. E não adianta dar um jeitinho. Vamos mudar então vamos deixar vamos fazer abóbora, vamos fazer uma melancia. Qual que é a fruta mais cristã? Romã, vamos fazer uma romã, uma maçã. Irmão, não tem jeito, porque a essência é essa. Então você tem que tomar muito cuidado. O próximo símbolo, que é muito falado e muito usado, o segundo, põe aí. Pode pôr. Bruxa. Não é essa ainda não. Bruxa, é essa daí. É essa daí. Muito forte esse símbolo aqui. Bruxas. Aqui tem uma cidade muito perto, né, daqui. Salem. Que é conhecida como a cidade das bruxas, né? E ali tem uma história que as bruxas morreram ali enforcadas, queimadas. Mas só questão de história para você, para ser justo, essa história, uma boa parte dela, ela não chegou a se confirmar. Em 1950, o governo de Massachusetts teve que colocar um pedido de desculpa, porque foi falado que aquelas mulheres eram bruxas, e na verdade foi uma doença que aconteceu naquela época, e acabou virando um surto comunitário, e aonde acabou acontecendo tudo aquilo. Pois bem, só que ali ficou essa marca, né? A Igreja Católica matou muitas pessoas, onde mulheres diferentes eram consideradas bruxas, e elas eram realmente queimadas, né? A mulher, se ela mexesse com... Sabe a tua avó que, quando a gente está com alguma dor, ela fala, vamos fazer um chá de cidreira com alguma coisa, e aí de repente aquilo te ajudou, o pessoal já falava, é bruxa, né? Já pegava sem critério nenhum. Pois bem, mas esse nome ele tem um pano de fundo extremamente ocultista. A bruxa é uma mulher que ela detém um poder ocultista, aonde ela faz, e aí você fala, pastor, será que existe bruxa hoje em dia? Com certeza, não desse jeito aqui, mas existem. E se você não precisa ir muito longe não, você só procurar que você vai encontrar. Existem. São mulheres, são onde tem locais para rituais e práticas ocultistas. Então, grupos ocultistas satânicos consideram o Halloween uma das datas mais sagradas do calendário espiritual. Portanto, pai e mãe, e vocês adolescentes e juniores que estão me vendo, tomem muito cuidado com os tipos de brincadeira que vocês vão brincar. Tem aquela brincadeira que você fica rodando caneta para se mexer sozinho, esqueci o nome daquilo. O nome dele é o quê? Charlie. Isso. Como que é essa brincadeira, você sabe? Vem cá, você pode falar aqui? Só para falar como que é, vem cá. Como que é essa brincadeira de Charlie? Fale aí. A gente faz um X no papel e coloca duas canetas, um Fala no X microfone assim, assim. Fala. Coloca um X, aí de um lado fica sim, não, do outro lado, tipo, sim aqui, não aqui. Aí você coloca as canetas assim e um X. Aí você pergunta, tipo, Charlie, você está aqui? E se estiver lá, a caneta pode se mexer sozinha. Ou alguma pessoa soprando. E se mexe? Às vezes. Ai, você já brincou disso? Já.
ela está num ambiente e está falando a verdade, mas a partir de hoje ela não vai brincar mais. Agora, pais, vocês estão entendendo? É isso por isso que eu trouxe, eu pedi para eles ficarem aqui, para vocês pais estarem aqui. Você está entendendo? Você entendeu a brincadeira? Marca o xizinho, Charlie, Charlie, você está aqui e a caneta se mexe. Você está entre nós? Olha, eu não vejo ninguém falando na igreja, Espírito Santo, tu estás entre nós. Mas tem muita casa que o Charlie está lá. Pois bem. E não chega em casa falando assim, Charlie, Charlie, se tu está entre nós, faça isso não, vai que micro-ondas, faz isso não. Então você percebe que na brincadeira, que brincadeira é essa? É introduzindo as crianças no ocultismo. Isso é uma brincadeira boba, que não tem efeito nenhum ali a princípio, mas que está induzindo as crianças ao ocultismo. Que é isso que o inimigo, que o diabo quer. Próximo símbolo, põe para mim por favor. Próximo símbolo. Próximo símbolo forte do Halloween é o morcego. Você vê em muitos lugares, aqueles morcegos são usados em decorações e festas importantes do Halloween. É um morcego, o animal costuma frequentar lugares inóspitos, escuros, com caverna, construções, outros locais afastados. Por isso também é associado o dia das bruxas. O morcego do Halloween também está ligado a vampiros, pois a história conta que o animal costuma se transformar no temido personagem apreciador de sangue. Agora você percebe que todas as relações do Halloween, ele sempre leva para o mal? Você está percebendo isso? Você não vê uma pomba, mas é um morcego. E o morcego que já remete a vampiro. E aqui falando de vampiro, né, a gente tem aí histórias famosas de séries famosas que muitos de vocês queriam assistir e não assistiu. Me fala a série famosa aí. De vampiro. Qual? Crepúsculo. Lua Nova também. Aí uns vampirão bonito, umas vampirona bonita. Aí o pessoal fala assim, olha que vampirão bonito, olha que vampirona bonita. Aí você vai assistindo aquilo. E aqui eu já falo para você, tome cuidado que você assiste. Tome o cuidado que você abre para dentro da tua casa. Você sabia que tem algumas pessoas que eles dizem que as telas são como portais? Você sabia disso? Então se você, quem gosta de filme de terror aqui, levanta a mão. Tem ali alguém que gosta de filme de terror. Então eu vou te explicar agora o que é o filme de terror. Toda vez que você, muito bom, tá bom, gente. Ali tem umas crianças que gostam. Toda vez que você assiste um filme de terror, é como se você estivesse introduzindo toda aquela ação maligna para dentro da tua casa. Então, quando você gosta de filme de terror, você tem que tomar alguns cuidados com isso. E o maior cuidado, não assista. Não abra a sua casa para isso. E tem uns filmes que é impossível de assistir. Tem uns filmes aqui de matança, eu não sei qual que é o gênero que você gosta, não sei, mas estou falando de terror. O terror, aquele que você vê o diabo em tudo que é lugar. E aí você gosta daquilo e você vai para dentro da tua casa. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, tem gente que a vida nunca muda. Nunca muda. Por quê? Porque a diversão dele é encher os olhos dele com o que o diabo quer. Aí você pode perguntar, pastor, tem algum efeito na minha vida? Tem. Que isso vai te afastando você de Deus, você vai parando de orar, você vai parando de querer mais as coisas de Deus, você vai se afastando. E a tua casa vai abrindo como um portal, dando legalidade para Satanás. Então tome muito cuidado que você vai assistir. Tome muito cuidado que você põe os teus filhos para assistir. Pais e mães, eu sempre falo isso, o que os teus filhos estão vendo no celular? O que eles estão vendo, o que eles estão assistindo? E é engraçado que todo tempo aparece uns filmes novos agora. Apareceu um novo agora que está todos os adolescentes querendo assistir, o Telefone Preto 2.
Aí eu estava vendo o trailer, o 1 eu assisti com a minha filha, que não era de terror, era um menino que estava lá, estava preso lá, enfim. Aí o segundo, quando eu estava vendo o trailer, irmão, Charlie puro. Purinho. Aí você vai, tem um outro filme que eu esqueci o nome do filme, que as pessoas estavam convulsionando no cinema. Qual? Invocação do Mal. Olha o nome do filme. O que você vai assistir? Invocação do Mal. Tem relatos que pessoas estavam saindo, as pessoas estavam vomitando, desmaiando assistindo esse filme. Como vai trazer uma coisa boa isso? Então a tua casa, tome muito cuidado o que você leva para lá. Próximo símbolo, talvez é mais fofo. Doces. Quem que não gosta de doce? Doces ou travessuras, né? O que você prefere? Doce, lógico, né? Ficar gordo aí. Doce. Esses docinhos é uma base que veio para cá, que eles tiveram que readaptar, porque antes eles pediam de fato comida num período, e aí começou a ter uma escassez, e aí entre a comida, entre os legumes que eles pediam, eles começaram a pedir doce, que era mais farto. Então você pega um monte de criancinha, indo lá na tua porta, doces ou travessuras, né? Aí você dá um docinho para ela. Pastor, eu posso dar doce quando bate na minha porta? E se bate na minha porta, eu posso dar docinho? Boa, apaga a luz, não atende a porta. Você fez isso aí com o testemunho de Jeová. Mas eu posso te dar um outro conselho. Por que você não faz um docinho próprio com os escritos de Jesus ali? Isso, no Halloween passado, a Suzy e ainda líder dos adolescentes fizeram, para entregar, fizeram um docinho com uma Bíblia, como no formato de uma Bíblia, com chocolate. Então uma boa dica. Chegou a Halloween, se lá no teu bairro, isso é bairro, não é todo bairro que faz isso, né? Assim, pelo menos no meu nunca bateram porta, ali na porta ali. Mas talvez não é em todo lugar. Mas prepara, se no teu bairro é comum, prepara alguma coisa que você pode levar a mensagem de Jesus. Bateu lá, você dá o docinho para ela, Jesus love you. Pronto. Próximo. Fantasias. As fantasias que é usada no Halloween são diversas nas festas. As pessoas gostam de usar fantasias. E é interessante que a fantasia no Halloween, ela remete à mesma coisa no Carnaval. Halloween, Carnaval, e agora eu vou um pouco mais no início do século, na França antiga, quando os lords iam para as festas de teatro e usavam máscara. Aquelas máscaras que ele usava, que dali começou o carnaval, enfim, esse tipo de festa, a partir dali eles começavam a fazer coisas que sem a máscara eles não faziam. Então a máscara, a fantasia usada desperta, de alguma maneira, a pessoa fazer aquilo que sem a máscara e a fantasia ela não faria. Então você pode perceber que em festas como o carnaval, a pessoa faz coisas que em sã consciência, sem estar lá naquele ambiente, ele não faria. E normalmente as fantasias, que você põe uma fantasia de qual você gosta, sim ou não? Então você se adequa àquilo. Então daquele menino ali está o quê? O do branquinho do lado direito aqui esquerdo, é um Drácula. Então aqui ele está se colocando como um Drácula, que é o quê? É um vampiro. Né? É uma pessoa que é um ser aí misturado com morcego, que acaba fazendo mal para as pessoas. Pois bem, a do meio ali certamente é uma bruxa. E o outro, quem é o outro? É o Coringa, um palhaço. Né? Você vai ver a história do Coringa, é uma das histórias mais tristes, né? de profunda tristeza, até emocional, que é espiritual. Então, toda vez que você coloca uma fantasia no teu filhinho, então preste muita atenção. O que você coloca identifica quem você é. Então, por isso, pai e mãe, de novo, eu vou falar para você, você é o responsável, enquanto os teus filhos são crianças, pela vida espiritual dos teus filhos. Você é responsável por eles.
Então assim, a partir de hoje, e eu vou falar para você assim, eu não sei se alguém daqui gosta de festa de Halloween, não sei, porque eu não fico olhando o Instagram de ninguém. Pois bem, se você fazia isso, a partir de agora, se continuar fazendo, anyway, esse é o problema seu. Só que você precisa saber que você está levando o teu filho para perto do diabo. É simples assim. Pastor, é só uma festa. Irmão, para de se enganar. Para de se enganar. Você acha que o diabo vai aparecer como um chifrão grande mesmo para tentar enganar você? Lógico que não, irmão. A Bíblia diz que se possível for, se transformaria num anjo de luz. Então ele vai fazer de tudo para enganar você. Então tome cuidado, pai e mãe. Ah, mas tem escola, vai perder ponto. Que perda ponto, que eu acho que não perde ponto, não sei. Ah, mas o filho quer ir, ele tem que ir na doces ou travessuras. O que é travessura? Ou você dá doce ou eu faço alguma coisa ruim. Dá uma olhada. Ou você me dá um docinho ou eu faço uma coisa ruim com a tua casa. E aí está todo mundo fantasiado de alguma coisa. Cuidado. Aí você é uma mãe, você é uma senhora da igreja, você é um pai da igreja, conhecedor da palavra de Deus, e participando dessas festas. Sabe que às vezes eu não entendo, irmão, que para ser crente é tão simples, mas as pessoas insistem em não parecer com cristão. Parece que você tem vergonha de ser cristão. É incrível isso. É incrível como as pessoas parecem que têm vergonha de ser cristão, mas quer se parecer com o mundo, quer se parecer com quem está lá. Eu sempre dou um exemplo aqui, e eu vou falar, não tem nada a ver, mas só para você ver como que é o cristão. Que eu já falei 1000 vezes aqui. Bebida alcoólica, né? Vamos fazer uma festa. Aí você vai fazer uma festa de casamento. E você é cristão. Você sabe do prejuízo, você sabe do mal que aquilo pode trazer. Enfim, aí você fala, não, eu vou pegar só uns 2 engradados aqui, que tem uns amigos meus aqui que não tomam só Coca-Cola, vai ser por eles. Aí eu fico pensando, você que é cristão, você fica se associando para agradar, jogando aquela pessoa fazer uma coisa ruim para a vida dele. Será que ele ia fazer a mesma coisa na tua festa? Ele ia parar uma festa de casamento só porque o crente vai e não ia ter cerveja, só ia ter Coca-Cola? Será que ele ia fazer isso? Eu acho muito difícil. Agora, por que muitos cristãos fazem isso? É isso que eu não consigo entender. Por que a gente não tem que se pontuar? Não, isso não pode, isso é pecado. Por que a gente tem que se parecer com o mundo? Por que o teu filhinho, a tua filhinha tem que se parecer com o mundo? Por quê? Você tem vergonha de ser cristão? E aí no domingo está aqui levantando a mão em adoração, e domingo, e na segunda, na terça, quarta-feira, só Deus sabe por onde você anda. Então tome cuidado, e aqui eu estou falando para pais e filhos menores. Deus vai cobrar da tua vida. Deus vai cobrar da tua vida. Se você está colocando os teus filhos, porque os filhos nossos não têm consciência no seu aspecto. Enquanto eles são menores, é você que tem que falar não, irmão. E tem uns pais banana que, pela misericórdia de Deus, a menina dá uns 2 gritos com ele. Ah, então vai. Deixa de ser banana, rapaz. Segura esse negócio aí, rapaz. Oh, segura firme esse negócio aí, ué. Enquanto estiver aqui em casa, você não vai. Por quê? Porque você não vai, é pecado, você não vai. Não é pecado, você não vai. Eu vou chorar, eu não te amo mais. Também, então tá bom. Que bom que você não me ama. Porque eu não sou pai para você me amar, eu sou pai para te levar para ser um adulto responsável para perto de Deus. Essa é a nossa função. Então assuma o teu papel, pai. Assuma o teu papel, mãe. E outra coisa, você trabalha demais. E quer compensar os teus filhos com outras coisas. Aí você não quer falar não para ele. É aí onde está gerando essa geração mimizenta que a gente está vivendo. Você acha que com presente, deixando teu filho ir, deixando teu filho fazer o que ele quer, você tá suprindo uma falta tua. Uma falta tua. Não, tome cuidado. Você é responsável, pai e mãe, pelos teus filhos. Então, a fantasia que você coloca, identifica quem é que você quer que o seu filho esteja ali. Então, tome muito cuidado com isso, irmão. Se você for fazer, não tem problema, pode fazer. A vida é minha, fala. A vida é, fala, repete minha. A vida é, isso, e é tua mesmo. A única coisa que eu posso fazer aqui para você é te falar. Tá? É te ensinar como pastor, como teu pastor, eu preciso te ensinar. Essa é uma festa pagã. Se você fez isso até hoje, e você está sentindo o Espírito Santo de Deus falar com você, a partir de hoje, você fala, não, Deus, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Então, se a tua vida, o teu casamento, a tua família está uma bagunça, o diabo está fazendo uma festa lá, foi porque de alguma maneira você deu brecha para ele.
Vamos terminando, caminhando. Próximo significado aí significado não, mas teia de aranha. Teia de aranha ajuda a compor um visual de sujeira. Onde tem teia de aranha, quando você entra numa casa e tem teia de aranha, você fala o quê? Casa suja, faz tempo que ninguém entra ali. É uma casa morta, uma casa sem vida. Então a teia de aranha, ela remete a isso, a algo sem vida, algo que está morto, algo que está sujo. Então você percebe que todos os símbolos do Halloween, ele leva sempre para o pejorativo, para o negativo. Então não tem como ter Deus nisso, irmão. Não tem como você brincar com isso. Não tem como você ficar dos dois lados. Você vai ter que tomar uma posição. Próximo símbolo muito forte. O que é isso? Um fantasma. Um fantasma. O que um fantasminha faz? Aliás, você tem um desenho bonitinho que chama como? Fantasminha. Gasparzinho, fantasminha, camarada. Olha que coisa linda, irmão. E desenharam ele tão fofinho. Ele tem. Acha aí a foto. Vê se você acha aí, então, a foto do Gasparzinho aí. O fantasminha camarada, né? É todo fofinho ele. Uma das fortes significados dos símbolos Halloween é um fantasma. E que é um fantasma, o que é o fantasma no mundo oculto? É o espírito que não foi transformado ainda e fica vagando. É o espírito que não foi regenerado, não encontrou a luz, e aí ele fica vagando. Irmão, não se engane. Ninguém que foi daqui para a morte volta para a vida. Ninguém. Ninguém. Achou? Tá, ok. Então o fantasma é uma pessoa morta que vem à vida. E aí ele olha. É fofinho, irmão. O fantasminha, e olha só como que é sutil. Deixa aí. Olha como que é sutil as coisas do mal. Olha como que é a nossa mente. Olha só, vou mudar o nome ali. Gasparzão, o fantasmão, camaradão. Vou repetir, mudei o título. Gasparzão, o fantasmão, camaradão. Não soa muito bem. Porque você já pegou o fantasma, que era só fantasma, e levou ele ao cubo, fantasmão. Aí você já faz sinal da cruz e fala, Deus me livre. Aí eles vêm, tocam a música de Niná. Gasparzinho, o fantasminha, camarada. Aí ele é bonitinho, obrigado, Misael, senão nós vamos dormir. Aí o pessoal fica usando isso. Será que existe, irmão? Eu já fui em lugares, eu não sei se você crê, mas eu acredito, porque eu já tive algumas vezes em ambientes como esse, na qual pessoas elas eram possuídas demoniacamente. E hoje, depois de mais velho, enfim, mais maduro, hoje eu tenho pleno entendimento do que é uma ação psicológica e do que é uma ação espiritual. Então isso existe, isso antigamente, não sei se você já teve experiência disso, em igrejas antigamente, era muito comum pessoas às vezes caírem endemoniadas. Eu uma vez, vou contar uma experiência para você, eu estava pregando no Paraguai, eu estava pregando muitos anos atrás, estava pregando ali, e aí eu terminei de pregar. O rapaz parou com uma caminhonete e disse assim, pastor, vai lá em casa orar, porque a minha esposa ela tá endemoniada. Irmão, eu sou pregador. Eu falei para ele, rapaz, chama o pastor da igreja. Aí ele olhou para mim e falou, não, eu quero que o senhor vá. Eu falei, então vamos, Aí entrei no carro dele, ele foi numa motinha, estava de motinha, e eu com o pastor. E aí, irmão, tudo parece que é filme, né? As luzes foram diminuindo na rua. Aquele ambiente sombrio, começou a chover, e eu indo, quando cheguei na rua dele, aquela estrada de terra, escuro, ele falou, a casa é aqui. Quando eu desço, a casa tudo escura, lá no fundo, só uma luz acesa. Eu falei, meu Deus do céu, seja comigo agora, Senhor. Entrei naquele corredor, fui entrando no corredor, quando eu chego naquele quarto, eu deparo com uma mulher extremamente transformada,
da sua forma natural e estava amarrada ali. E fazia barulhos, se machucava. Mas graças a Deus nós oramos ali, aquele demônio foi embora. Mas o que eu quero dizer para você, que isso existe, irmão. Então não brinque com isso. Não brinque. Eu fico às vezes olhando, a teologia ela é muito boa. Fico vendo muitos teólogos, muitos mestres, e glória a Deus, você tem que estudar mesmo, tem que se aprofundar na Bíblia, mas não se afaste não da simplicidade do Evangelho. Que o que tem matado muita gente é eu me encher das minhas vaidades intelectuais e me afastar da simplicidade do Evangelho. Jesus expulsou muitos endemoniados, irmão. E tem muitos que às vezes hoje já não se manifesta, mas você está exatamente dentro da tua casa com alguma situação que é o próprio inimigo que está agindo ali. Próximo, por favor. Já estamos. Um símbolo forte do Halloween também é o quê? Caveira. Então toda casa, esse dia eu estava indo na casa de alguém, não lembro aonde, e acho que já passei algumas vezes que eles têm uma caveirona lá, irmão, de uns 2 metros de altura, Israel. Eu fico pensando como é que faz para levantar aquela caveira. E você percebe que, de novo, tudo referindo-se à morte, tudo referindo-se ao ocultismo, tudo levando à escuridão. Então você percebe que só vai afastando, né? No México mesmo tem a Dia de los Muertos, que é um dia muito forte. No México eles adoram uma caveira ali muito, e o Dia dos Mortos é representado por uma caveira, e é muito forte as adorações nesse dia pela caveira. Então se você tem isso lá na tua casa, lá, né? Não, tira da tua casa, em nome de Jesus. Não, pastor, eu tenho lá porque é da minha família, eu deixo lá em casa. Faça isso não, irmão. Enterra. Será que existe, irmão? Tem doido para tudo, irmão. Então para com isso. Para com isso. Para de ficar fazendo uns negocinhos. Deixa esse bichinho aqui em casa. Por que você quer deixar uns bichos feios desses? Se eu for fazer uma visita na casa do crente, irmão, já estou dando a dica. Não me chame para visitar, então você faz isso aí. Se eu chegar lá, encontrar uma caveirona de 2 metros, irmão, vai ser voadora naquela. Vou derrubar para você aquele gigante lá. Vou. Faça isso não, irmão. Em nome de Jesus. Próximo aí. Outro símbolo muito forte, é isso aí. Uns monstros, zumbis, lembrados muito em épocas dos dias das bruxas. Os seres assustadores são muito usados, né, para decorar ambientes, mas estava muito em voga isso. O cinema ajudou muito isso também, né, com filmes famosos retratando o zumbi. O que é o zumbi? É uma pessoa que está morta e é viva, né, está sem vida ali. Então você vai encontrar nessa festa de Halloween, andando na rua por aí, muitos zumbis. E é incrível que parece que tem gente que incorpora mesmo esse demônio, que parece o demônio mesmo. É incrível isso. Você não sabe se é uma máscara ou se é o próprio Charlie que está ali. Você não sabe. E esse é o final. Manda aí. Um símbolo muito forte é o sangue. Né? Você pode ver que as casas mais bem equiparadas, sempre que tem que ter tudo isso que eu falei para você e mais um sangue. Próximo. Esse é mais novo. Esse símbolo aqui já é é mais novo. O que é isso aí? O que é isso aí? Um palhaço. É isso aí, olha que bonitinho. Esse palhaço tem um nome. Qual que é o nome dele? Pennywise. Esse tal de Pennywise aí. É It, a Coisa. É um filme. E esses dias eu vou ver esse palhaço aí. Eu pensei que era um palhaço, que era um homem mau. Olha a diferença. Que era um homem que se vestia de palhaço e fazia coisas ruins. Não, irmão. Era um demônio mesmo. É um demônio mesmo que fica lá levando as crianças, indo embora. E olha a referência do palhaço, que normalmente palhaço é alegria, palhaço não dá medo, né? E palhaço traz confiança. Pois bem, hoje é um dos símbolos fortíssimo levado para o mal. Pastor, eu posso se vestir de palhaço? Para quê, irmão? A não ser que se for patati patatá. Para que isso? Para com isso.
E o último, isso aqui não leva para o pessoal não, tá? Se você tiver esse aqui, o gato preto. O gato preto é associado também no Dia das Bruxas. Porque eles achavam lá nos celtas que o gato preto era o amigo das bruxas e muitas vezes eles têm na história que os mortos vinham e se transformavam nos gatos. E só para um dado histórico para você, houve um tempo que eles mataram todos os gatos pretos e aonde talvez começou uma das maiores pestes de rato que aconteceu na Europa, por causa do sumiço de gato. Né? Então é um símbolo. Pastor, quem tem gato preto aí? Você tem? Tem um gato preto, muito bom. Mas o gato preto é do Senhor. Esse gato preto é de Deus, é de Jesus, convertido. Próximo, outro símbolo muito forte que a gente tem, que é isso daí? O espantalho. Também são ligados ao Halloween. Espantalhos são usados para afastar as aves da colheita e tem um significado muito grande de filmes também. Aquele filme Colheita Maldita, onde esse espantalho era um demônio ali que matava as pessoas. E a cor escura, né? As pessoas gostam muito da cor escura. É aquela, você não pode ter uma festa de Halloween todo azul, todo amarelo. Não, tem que ser cor escura. Não sei se eu mandei essa aí para você, então. E aqui a gente termina de falar sobre o que eu queria falar para vocês. Mas por que eu, passando rápido aqui, a dimensão espiritual, o engano da cultura. Hoje o Halloween é representado numa festa e você abre uma brecha espiritual. Por que o cristão não deve participar? Primeiro, vamos ler rapidinho, Efésios 5:11, põe aí. Por que eu não devo? Em 5 minutos eu falo isso para você. Por que eu não devo? Não participei das obras infrutíferas, que foi o tema que nós lemos. Então eu não participo porque o Senhor, a Bíblia diz que eu não devo participar. O Halloween não celebra a vida, mas a morte. Enquanto Cristo é a ressurreição e a vida. João 11:25. Põe aí. João 11:25. Por que eu não devo participar? Primeiro, porque é uma festa que exalta as trevas. Olha lá em João 11:25. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando da eternidade com ele. Então Jesus é a vida. Então nós não celebramos mortos, nós celebramos a vida. Nós não celebramos a escuridão, nós celebramos a luz. Nós não celebramos as trevas do diabo, nós celebramos quem? Jesus. Amém? Nós celebramos Ele, a vida, a luz. Então por que eu não devo? Porque eu não celebro a morte, eu não celebro a escuridão, eu celebro Jesus. Então por isso que um cristão não pode participar. Por que um cristão não pode participar? Porque contradiz o chamado da santidade. 1 Pedro capítulo 1:16. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque contradiz com a santidade. Sejais santos, porque eu sou santo. Quando a Bíblia fala de santidade, ele está falando de separação. Você foi separado para alguma coisa. Você foi separado para algo maior. E não para andar junto com as trevas, mas com a luz. Colossenses capítulo 1:13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos ler juntos isso aqui. 1, 2, 3. Pois ele se ele te resgatou, por que você ainda tem as plaquinhas que indicam que você está nas trevas, menino? Se ele te resgatou, por que você continua insistindo ainda que você faz parte das trevas? Por que é cheio de significados a tua vida de treva? Então por que eu não devo participar? Primeiro, porque a gente não celebra as trevas, a gente não celebra a escuridão, a gente celebra Jesus, porque contradiz com o chamado à santidade e porque há alternativas redentoras. João 8:12, põe aí. Põe aí. João 8:12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Que Jesus seja o centro da tua casa,
que Jesus seja referência da tua família e que Jesus seja referência para os teus filhos. Lembra uma coisa, irmão, pelo amor de Deus, o mundo passa muito rápido e nós escolhemos em vida aonde queremos passar a eternidade, ou com Deus, ou com o diabo, ou o céu, ou o inferno. Só existem 2 caminhos. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo ainda longe de Jesus? O que é que você está fazendo dando mais valor para as trevas do que para a luz? O que é que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo. Você já deixou de orar, já não está mais como você era, fervoroso, já se afastou. E tudo que está vindo para você parece coisa boa. Mas não está percebendo que isso é uma armadilha do diabo para te afastar cada vez mais do Senhor? Não se engane. Ontem eu vi uma palavra muito interessante na pregação, e o que me chamou a atenção foi que o pastor disse assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Expulsaram demônio no nome de quem? De Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: apartai de mim, porque eu não conheço vocês. Só que antes ele diz assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse tem parte comigo. Então o que é fazer a vontade do Pai? Então não adianta falar em nome de Jesus se você não está fazendo a vontade do Pai. Você entendeu? Não adianta você orar no nome de Jesus, ter Jesus como um amuleto de sorte. E o que eu acho engraçado, eu já vi alguns crentes, fica a dica aí para os crentes que eu já vi: irmão, tira Nossa Senhora da boca. Nossa Senhora. É que ultimamente tenho sido educado. Mas isso não é um linguajar de um cristão convertido, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é um linguajar de quem? De quem é católico. Tem mal falar Nossa Senhora? Para o católico não. Só que o fato deles falar Nossa Senhora, o catolicismo, eles têm uma referência muito forte aqui. Eu não quero entrar aqui, mas aquele que se converte, ele não fica Nossa Senhora. Então tem crente fazendo isso. Então assim, você fala em nome de Jesus, mas não obedece os mandamentos de Jesus. Para você, naquele dia, Deus vai falar assim: apartai, porque eu não te conheço. Mas em teu nome, eu orei, o Senhor curou minha família. Eu no teu nome eu orei lá, o Senhor me ajudou a abrir um emprego. Em teu nome eu orei, o Senhor fez isso para mim. Em teu nome, Ele vai falar: não te conheço, porque você fez tudo isso para você. Você não foi porque você me obedecia. Então é muito importante você saber: você faz a vontade de Deus? Você está no nível de se afastar mesmo daquilo que o diabo tem levado para longe, fazer a vontade de Deus? Que hoje você assuma isso em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé, vamos orar.